Eu prometo que hoje nós terminamos Lucas 4, pelo menos do versículo 1 ao 13. Estava conversando com minha filha esses dias, ela disse: papai, as crianças na pracinha estavam dizendo que o senhor estava falando sobre o diabo todo domingo. Eu disse: filha, falta só mais um domingo e aí a gente para. Por favor, abram então a palavra de Deus em Lucas capítulo 4. Por sermos uma igreja bíblica submissa à palavra do Senhor, nós falamos o que a palavra de Deus fala. Então, estamos em Lucas 4, há alguns domingos, nessa passagem maravilhosa sobre a derrota que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou ao ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Então vamos fazer a leitura mais uma vez. Diz assim a palavra do Santo Deus: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Esse texto ele é enigmático de várias maneiras. Primeiro, porque aqui marca o início do ministério de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que na mente de Deus não existe dificuldade de colocar o Espírito Santo guiando Jesus para que ele fosse tentado pelo diabo durante 40 dias. Em terceiro lugar, ele é colocado no início do ministério de Jesus porque Jesus precisa comprovar que ele é tudo aquilo que afirmou ser. De que aquilo que o Pai falou no final do capítulo 3, do versículo 22, este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo, de fato é verdade. De que Jesus ele é o principal, ou a única maneira, aquele candidato por excelência, com qualidade suficiente para restaurar o plano de Deus. Isso é, para concluir o que Deus havia planejado. Ele, de fato, ele é perfeito e obediente até as últimas consequências. Jesus pode sim ser o Salvador. Jesus fracassando, nós já sabemos, não haveria salvação, não haveria perdão de pecados, não haveria igreja bíblica do Planalto, não haveria Natal, não haveria Páscoa, não haveria nenhuma data, não haveria nada para celebrar. Sem Jesus como perfeito Filho de Deus, sem Jesus conquistando o diabo em sua força maior, isso é, em todas as tentações, Jesus não poderia salvar a humanidade. E a humanidade estaria perdida para sempre em seus pecados. Mas não é isso que nós encontramos aqui. Mesmo depois de 40 dias sendo tentado constantemente pelo diabo, ao fim dos quais teve fome, e estava mais vulnerável, mesmo o diabo tentando por diversas vezes, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo vitorioso. Se a primeira tentação chamava a atenção para aquilo que o Senhor não tinha dito, isto é, faça uso indevido da sua autoridade e transforme essas pedras em pães. A segunda tentação chamava a atenção para aquilo que Deus dizia para ele não fazer. Isto é, adorar qualquer outro ser que não o próprio Deus. A terceira tentação que nós vamos estudar aqui, apresenta para Jesus a possibilidade de forçar a mão de Deus, de testar a fidelidade, o desejo de Deus de cuidar de Jesus. A terceira tentação
empurra Jesus para pensar errado a respeito do que Deus havia dito. O diabo que deseja mais uma vez subverter essa amizade que existia, ou essa singularidade que existia na mente do pai e a mente do filho. Ele quer colocar o filho contra o pai. Aqui ele vai fazer não por algo que Deus não havia dito, mas por subverter a intencionalidade de Deus, modificando determinadas coisas, usando um texto fora do contexto. Para que Jesus possa ser pego e force Deus a agir em seu benefício. Ele quer testar Deus. O texto vai nos ensinar que confiar no Senhor é diferente de testar ao Senhor. E aquele que testa ao Senhor não demonstra ousadia na fé, mas tolice, orgulho e peca contra o Senhor. Vamos orar, pedir para que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado pelas lições que temos aprendido aqui. Mesmo com foco no inimigo das nossas almas, o Senhor tem nos ensinado como nos defender dele. Muito obrigado por Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso perfeito sacrifício, o homem tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por destruir e aniquilar as obras do diabo, por envergonhá-lo diante dos seus demônios. O Senhor decidiu seguir, servir e ser obediente ao Pai, mesmo na dificuldade, na fome, mesmo pelo caminho da cruz. E hoje nós terminamos este ano como o último culto que nós prestamos a Ti, neste ano esperando que o Senhor retorne. Queremos aprender com o Senhor Jesus Cristo como lidar com as tentações tão certas nas nossas vidas, como vivermos de maneira que agrade ao Senhor. Por isso abençoa o meu povo e abençoa o meu próprio coração, e nos ajuda a viver de maneira que te agrada. Sendo que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra, que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. Que o Senhor, Espírito, seja aquele que nos ensina, aquele que toca nos nossos corações, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Então a primeira tentação chamava a atenção de Jesus para fazer uso independente dos seus poderes. Vocês lembram disso? Quando Jesus resolveu deixar o trono em que estava e se fazer carne, isso é, a segunda pessoa da Trindade se fazer carne e habitar entre nós, ele decidiu fazer um uso dependente no poder do Espírito. É por isso que a partir do final do capítulo 3, quando ele é batizado, Jesus é guiado pelo Espírito. Ele decidiu abrir mão do livre exercício de alguns dos seus poderes, atributos, para que na dependência como homem, Deus, na dependência do Espírito Santo, ele pudesse triunfar sobre o mal. Fazer uso indevido ou um uso independente é, no meio da dificuldade, da fome, ele simplesmente usar o seu poder e transformar as pedras em pães. Era poder independente que o diabo chamava a atenção na primeira tentação. Era desconfiar do cuidado de Deus. Na segunda tentação, a questão era a respeito do amor de Deus. O amor e o seu plano, um amor que envolve a cruz, um plano que envolve a cruz. Tudo isso é teu, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Então o diabo concentra-se nas suas promessas gigantescas, mas ele, quase por cima, o que ele requer, isso é, que ele se dobre, que o Jesus se dobre até, e admita que o diabo é Deus. Ele dá pouca atenção, a gente viu que aparece no final do versículo 7. Simplesmente se prostre e me adore, e tudo isso será seu. Na tentação que nós vamos ver hoje, Jesus, ele é levado para um lugar bem alto, o pináculo do templo, ou um ponto alto do templo em Jerusalém. Diferente do que a gente havia assistido da última vez, em que o diabo leva para uma parte alta, aqui ele aparece em Jerusalém, e a gente não sabe muito bem o que é isso. A gente não sabe se ele simplesmente apareceu no outro lado, não sabe se ele correu, a gente não sabe. O que parece com essa ausência de audiência é que, em uma visão,
Esses dois seres, em uma visão, Jesus é levado até o ponto mais alto de Jerusalém, um ponto do templo lá, alto. Não importa como isso acontece, não importa onde era, se na parte sul, se na parte norte, que olhava para o vale de Cedron, não importa muito. O que importa é que esse lugar era alto o suficiente para que, se ele resolvesse pular de cima lá para baixo, a morte era certa. E nesta queda, que é o que o diabo quer que ele faça, nesse pular lá de cima, ele iria insistir, de alguma forma, forçar a mão de Deus para vir ao encontro de Jesus e protegê-lo. Jesus demandaria que, nesse momento, Deus viesse e protegesse para que ele não morresse. O diabo não somente deseja que Jesus morra, não é essa a questão. Ele quer que ele morra por causa do seu próprio pecado de desobediência. Veja que o texto diz no versículo 9, se você é o Filho de Deus, isso é, sendo que você é o Filho de Deus, então jogue-se daqui para baixo, jogue-se daqui do pináculo para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Irmãos, isso aqui é interessante demais. Eu acho que o diabo, ele botaria a gente no bolso para uma disputa de uso de Bíblia. Competição espada para o ar, mezuzá, todas essas competições próprias, eu acho que ele botaria a gente no bolso. O inimigo das nossas almas, ele tem aprendido ao longo da história, tem visto como os homens têm utilizado a Escritura, ele tem participado, de alguma forma, das leituras que aconteciam nos sábados. É um homem, ou melhor, é um ser que conhece a Escritura. E aqui ele faz uso de um texto específico, de uma passagem do Antigo Testamento, Salmo 91, em que era prometido que aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo, vivia à sombra do Onipotente, o homem fiel, aquele que ansiava por Deus, essa fidelidade que ele nutria de Deus, daria a ele ousadia para que ele obedecesse a Deus, não importa os resultados. Praga nenhuma te alcançará, nada tocará em você. A fidelidade, o amor dele por Deus, daria a ele ousadia para que no meio da dificuldade ele continuasse obedecendo a Deus, contando com a proteção e o cuidado de Deus. É lá que o diabo encontra, talvez, não uma promessa, mas um incentivo. Não uma prova de fidelidade, mas uma desculpa para fazer uso desta promessa e reverter a posição de alguém que submete-se à vontade de Deus para alguém que se coloca acima da vontade de Deus, forçando que Deus haja como consequência de como eu ajo. Você deve se jogar. Não é uma condição, ele não está dizendo, olha, enquanto você caminha a sua vida e vive a sua vida, não é contar simplesmente com o cuidado de Deus, mas forçar que Deus haja em seu favor. Talvez isso aqui não seja muito recorrente para nós. Eu não lembro da última vez que eu vi notícia de alguém que subiu num prédio, recitou o Salmo 91 e pulou lá de cima. Eu pelo menos não lembro. E se você está pensando em fazer isso, não faça. Tá bom? Não faça. Mas isso não quer dizer que a gente não tente o Senhor de outras formas. Utilizando os recursos e os textos da palavra de Deus, olhando determinadas promessas que Deus tem dado, e utilizando essas promessas como subterfúgios para justificar a nossa má atitude, a nossa desconfiança, a nossa ousadia tola, a nossa soberba, o nosso orgulho. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver. Eu consigo sair daqui, passar por todos os sinais vermelhos e chegar na hora. Mesmo tendo ficado assistindo televisão, em vez de ter me arrumado para chegar na hora. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Então não importa o que aconteça, a gente colocamos o Senhor à prova quando claramente escolhemos caminhar no caminho errado. Mas pensamos que vai dar tudo certo e não haverá consequências. Testamos o Senhor, vendo até onde Ele vai para me proteger, demandando do Senhor uma atenção indevida, requerendo um tratamento especial, mesmo na desobediência deliberada contra o Senhor.
Quando fazemos algo fora da vontade de Deus e requeremos a sua bênção, isso é tentar o Senhor. O que o diabo deseja que Jesus faça é que pule lá de cima, e com base nesse texto aqui, que falava do cuidado de Deus por aquele que é fiel, ele deseja que Jesus force a mão de Deus e requeira de Deus uma atenção indevida e especial. Ele quer desobedecer ou fazer uso do relacionamento que ele tem com o Pai para manipular o Pai, presumindo que o Pai vai fazer qualquer coisa, mesmo que ele faça qualquer coisa. Não importa o que ele faça, o que ele diga, o que ele sinta, não importa se ele teste o Senhor. Quando ele presume orgulhosamente que vai estar tudo certo, que Deus vai vir em seu favor, mesmo quando ele ignora a clara vontade de Deus para a vida dele, isso é testar o Senhor. E mesmo quando a gente nos suba no pináculo do templo, nós fazemos isso. Desobedecemos e desconfiamos do Senhor, mas camuflamos isso com ousadia e otimismo. Pensamos que o nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, dá a nós uma carta branca para fazermos o que quisermos, sabendo e achando e crendo que no final vai dar tudo certo. Nós vimos isso poucos dias atrás. E eu tenho visto isso na minha vida mais do que gostaria de ver. Você não está entendendo. Deus lhe fez um homem, Deus lhe fez uma mulher. Eu não sei como é que você se sente, você está dizendo que não se sente assim, mas entre os seus sentimentos, as suas impressões e a clara palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Não, mas eu acho que... E nesse achar é dar sentido, dar vazão, isso é dar força aos seus sentimentos, ignorando a verdade de Deus. Isso é testar o Senhor. É achar que eu posso fazer o que quiser, porque no final vai dar tudo certo. É forçar Deus a me aceitar como eu sou. É forçar Deus a fazer o que eu quero. É manipular Deus para que Deus me aceite, me receba, me abençoe, mesmo quando eu pulo de cima para baixo. Para que Deus de alguma forma evite a minha morte. Para que Deus de alguma forma evite as consequências. Que Ele venha e me abençoe. Ele está ou não entre nós? Irmãos, fazemos isso constantemente. Nós vimos no passado, na última tentação, que as estratégias de Satanás são duas. Lembram delas? A primeira é meias verdades. E a segunda? Promessas. Quais são as estratégias aqui? Qual é a meia verdade? A verdade é que do Salmo 91, com certeza, Deus prometeu que Ele cuidaria do seu povo. O Senhor prometeu cuidar de nós, mas isso não significa impedir que consequências ruins aconteçam na nossa vida por causa dos nossos pecados. Deus nunca prometeu anular as consequências das nossas escolhas, quando nós deliberadamente pecamos contra o Senhor. Quais são as promessas aqui? Essas promessas têm um fundamento, o versículo 11, ele diz, a promessa é que você vai ser protegido, eles o sustentarão nas suas mãos, os anjos, para que você não tropece em nenhuma pedra, que a força de Deus estará ali para agir. A promessa é que o nosso relacionamento com Deus vai garantir que os pecados não tenham consequências. Irmãos, nós pensamos assim. Lembra do que Deus diz, maridos? Em 1 Pedro 3,7, você é marido como eu. Eu lembro de um irmão que nos nossos estudos, no Sua Misericórdia, esse foi um dos textos que mais segurou o coração dele. Ele ficava pensando nesse texto constantemente. Eu não vou pedir para que os maridos decorem, ou digo que decoraram, digam, para que os outros maridos não passem vergonha, só por isso. Mas eu sei que se pedisse, eles iriam dizer. Ele diz, maridos, vivam a vida comum do lar, vivam a vida comum do lar com discernimento, para com sua mulher como parte mais frágil. Elas são herdeiras da mesma graça de vida. Elas são iguais diante de Deus, herdeiras da mesma graça de vida. Mas ela é a parte mais frágil, então você tem que viver a vida comum do lar,
Não é um arranjo dentro da casa, mas você participa da casa, cuidando dela com discernimento. E o texto diz no final, para que não se interrompam o quê? As vossas orações. Quando nós ignoramos isso, somos um bibelô na casa. O homem que traz as coisas, o homem que é servido, em vez de nós, maridos, servirmos nossos esposos, protegermos e olharmos que elas são parte mais frágil, ao invés de transferirmos nossa responsabilidade para que ela sinta todo o peso de liderar a casa espiritualmente, às vezes até em trabalho, decisões. Quando nós fazemos isso, deixando que ela seja o líder da casa como parte mais frágil, e nós oramos dizendo, Senhor nos abençoa, Senhor nos abençoa. E nós ignoramos isso e achamos que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ouvir dessa forma. Nós estamos, em outras palavras, tentando o Senhor. Testando o Senhor para ver se Ele de fato vai nos abençoar quando nós estamos em clara desobediência para com o Senhor. Maridos, Deus diz em sua palavra que as orações não serão ouvidas caso eu e você deixemos de servir as nossas esposas, tendo cuidado, vivendo a vida comum do lar, cuidando delas como parte mais frágil. Foi Deus quem disse, você não faz isso e quer que Deus lhe abençoe? Você está testando o Senhor, tentando manipular, forçar a mão, crendo, sendo aquele otimista, tolo e orgulhoso, achando que no final vai dar tudo certo, mesmo quando diz que as suas orações não serão ouvidas. O filho, Efésios capítulo 6, o filho que lê a Escritura e diz, filhos, obedeça a vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas de vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, lembra? Colossenses 3, Efésios capítulo 6, lembram disso? Deus estabeleceu para você, filho, o círculo da bênção, em que você se mantém debaixo da orientação, da proteção dos seus pais. E dessa maneira, existe esse mandamento com promessa, as coisas vão caminhar direitinho com você. Você sai porque é rebelde, tolo e acha que é dono do seu nariz, mesmo não conseguindo dar um prego numa barra de sabão. Mas é esperto, faz isso, faz aquilo, sai de dentro do ciclo da bênção e acha que no final vai dar. Isso é testar o Senhor. O Deus que estabeleceu as regras, o Deus que organizou as estruturas, o Deus que diz, olha, a bênção está aqui em me obedecer e se submeter aos arranjos que eu tenho colocado na família. Os filhos que saem do círculo da bênção, eles também tentam o Senhor quando acham que não haverá consequências. Todas as vezes que nós ignoramos o que fazemos, e usamos as promessas ou o caráter de Deus para afirmar a nossa tolice, pecado e desobediência, estamos testando o Senhor. Eu quero ver 2 textos na palavra de Deus que ilustram esse testar do Senhor. Abram em Êxodo capítulo 17. Acredite ou não, essa é uma tentação comum. Êxodo capítulo 17, os homens estão ainda trilhando naquele período de 40 dias, ou que vai se tornará 40 anos. E aí acontece algo, falta água. Toda a congregação, versículo 1, dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, passa adiante do povo e leva com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo o quê? Está o Senhor no meio de nós ou não?
O que estava no coração desses homens? Veja que essa desconfiança e esse teste, normalmente, ele vai acontecer quando as coisas não são como eu quero, ou quando eu quero demais determinada coisa. Nesse caso aqui, eles queriam água, que é uma coisa legítima. No deserto, você tem sede, natural que você queira água. Mas querem de qualquer jeito, querem sem dar conta de tudo, querem sem compreender o relacionamento que eles têm com o Senhor. E aí, quando passa de pedir para reclamar, de esperar para demandar, de implorar para requerer e fazer alguma coisa para que isso aconteça, se começa a testar o Senhor. No coração deles está o Senhor no meio de nós ou não? Em outras palavras, se o Senhor está no meio de nós, é para a gente beber água agora. Se o Senhor está no meio de nós, é para isso, aquilo acontecer. Se o Senhor está no meio de nós, não deveria ter isso, ou deveria ter aquilo. Eu não vou sofrer isso, ou não vou sofrer aquilo. Quando nós mudamos desse implorar, desse esperar, deste pedir, para requerer, demandar, exigir, nós testamos o Senhor, o nosso coração pecaminoso pula para o lado de cá, e nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para termos o que nós queremos. E nós tentamos manipular a Deus. Eu acho que Deus detesta aqueles que testam ao Senhor, porque eles se colocam na posição de Senhor no lugar de servos. Espera aí, é Deus quem diz quando, como, onde e se vai dar. Mas aqueles que testam o Senhor querem as coisas aqui e agora do meu jeito. Eu quero que Deus me aceite. Eu quero que Deus me engula. É assim, eu quero água e quero agora. Eu quero ser feliz, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Testar a Deus é modificar o status de quem Deus é, de Senhor, para simplesmente um servo que me dá as coisas quando eu quero. E eu, de servo, passo a ser Senhor, exigindo e demandando as coisas que eu quero. Testar ao Senhor é desejar ser Deus, tendo o Senhor como um gênio da lâmpada. Números capítulo 14, o outro texto que eu queria que vocês vissem. Também no Antigo Testamento, Números capítulo 14. Esse é um dos textos mais fabulosos. É o meu livro favorito no Antigo Testamento. É no capítulo 14 que nós sabemos ou compreendemos a explicação por que o povo que saiu do Egito, ele não entrou. Por que o povo que saiu do Egito não entrou na terra que Deus havia prometido? Apenas os seus filhos. A congregação, no versículo 1, se levantou, gritou em alta voz, o povo chorou aquela noite. O povo traz o relatório. Os espias foram olhar a terra é fabulosa, como Deus havia prometido, mas é cheio de grandes inimigos. E os espias dão esse relatório para a congregação, então a congregação se levanta e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe diz: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E é isso que vai acontecer. Eles vão pensar em apedrejar Josué e Calebe, que são os únicos espias que trouxeram um relatório favorável. Estão pensando em matar Moisés e Arão, levantar outros líderes e voltar para o Egito. Depois de terem passado 430 anos sofrendo debaixo dos seus exatores. 430 anos, mas agora eles não conseguem aguentar um teste. Deus, que havia destruído o Egito e todos os seus deuses, agora parece ser incapaz de liderar o povo para dentro da terra que Deus havia prometido. O povo reclama. E aquela reclamação e murmuração se transforma em ódio. Eles precisam encontrar um culpado. E como não podem matar a Deus, vão matar aqueles que Deus colocou no caminho para liderar. É nesse momento que Deus se apresenta e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo.
Moisés se coloca entre o Deus irado de maneira justa e o povo rebelde, de coração endurecido, e diz: Senhor, não faz isso. Olha para a tua reputação. O texto diz que Deus perdoa o povo, mas não sem consequência. Vocês disseram que os filhos e as mulheres de vocês iriam morrer, vai ser assim, ó. Eu perdoo vocês e eu vou fazer o povo entrar, mas vocês que viram os meus sinais no Egito e ainda estão indispostos a crer, todos vocês irão morrer neste deserto. 2 milhões de pessoas vão morrer, e só os filhos e as mulheres de vocês, as quais vocês disseram que não entrariam, eles vão herdar a terra que eu prometi, mas não vocês. O povo chora, irmãos. No versículo 39, a partir daí nós lemos, do capítulo 14. Ele diz isso para Moisés, Moisés vai falar essas palavras para o povo. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo adiante, e vocês cairão a espada, uma vez que se desviaram do caminho do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Mesmo depois de Deus ter dito: isso não vai acontecer, eu não vou dar a terra mais para vocês, vocês vão ter que esperar 40 anos. Eles se arrependem, mas por causa do relacionamento que eles têm com o Senhor, eles fazem uso desse relacionamento, uma compreensão do caráter de Deus, que Deus é Deus clemente e misericordioso, e mesmo com uma declaração clara de que Deus não estaria com eles, a partir daquele momento, para alcançar a terra, naquele momento, eles tomam a iniciativa para ir destruir os cananeus e os amalequitas. Isso é testar o Senhor. E o resultado é morte. Se você não está andando com Deus, se você não está cuidando da sua esposa, não obedecendo os seus pais, se você sabe de um determinado pecado na sua vida, e você ainda implora que Deus lhe abençoe, e você faz vista grossa para esse pecado, quando Deus fala com você, você faz vista grossa achando que isso não terá nenhuma consequência, ao invés de confessar, de se arrepender, de pedir misericórdia, de deixar, achando: não, meu relacionamento com Deus não muda, eu faço o que quiser, mas isso não muda. Eu posso, é uma carta branca para que eu viva da maneira que eu quero, mas isso não muda. A mão de Deus estará comigo, Deus vai me abençoar, eu herdarei a terra, eu posso pular de onde for. Aos anjos o Senhor dará ordem para que me protejam. Ele abençoará a minha casa, abençoará a minha saída, abençoará o meu trabalho, abençoará a minha família, mesmo que eu não faça uso das ferramentas, ou não esteja debaixo da autoridade do Senhor por minha palavra, a palavra dele, ele vai me abençoar. Isso é testar o Senhor. Isso é pecado contra Deus. Está escrito, o Senhor Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor Deus utilizando do relacionamento que você tem com Ele para justificar suas más ações, os seus pecados. Não tente o Senhor fazendo vista grossa para os seus pecados, achando que tudo vai acabar bem, que isso não contará contra você naquele dia. Não tente o Senhor segurando, sustentando, protegendo, alimentando este pecado, como se isso não fosse custar nada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Uma das histórias mais tristes que nós encontramos no Antigo Testamento é a história de Sansão. Lembra de Sansão? Sansão era um homem bem grandão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. É isso que a gente ensina às crianças.
Consagrado desde o seu nascimento, o homem deveria ser um líder em Israel, libertar o povo. Seus pais não criaram bem. O menino se transformou no reizinho da casa. Ele achou que podia tratar a Deus como tratava os seus pais. Eu quero e eu quero agora. Em determinado momento, em Juízes capítulo 16, diz que todos os votos que ele havia feito, não pegar em coisas mortas, voto de nazereado, de pureza, o corte do cabelo finalmente acontece, porque Dalila, vendida, deseja destruir Sansão por causa de dinheiro ou de alianças políticas. E todas as vezes que ele diz para ela a razão da sua força, ele mente. Ela tem os homens ali escondidos e ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele se levanta e vai lá e destrói. Se levanta e vai lá e destrói. Se levanta. Na última vez, de ignorar todas essas ocorrências, na última vez, finalmente ele conta para Dalila. Dalila corta o cabelo dele, que era a última parte do voto que faltava. E ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra você. Existe uma palavra aí que me toca o coração, diz. E Sansão, como das outras vezes, achava que iria destruir os filisteus. Só que ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão presumiu que porque deu certo até agora, vai dar certo depois. Que pecado pode ser vencido, mesmo sendo alimentado. Sansão tolo presumiu que podia sustentar a bênção de Deus junto com o seu pecado. Presumiu que ele poderia ter força, bênção e a presença do Senhor para destruir. Sansão é preso, os 2 olhos são vazados e ele, como animal, vai passar o resto da sua vida arrodeando, moendo trigo. Morre como sendo um bobo da corte. Morre de maneira triste. Era um homem que viveu testando o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Todas as vezes que nós queremos forçar Deus a fazer o que nós queremos que Ele faça, por causa do nosso relacionamento, nós ignoramos que nós somos servos. E só Ele é o Senhor. Queremos que Deus abençoe nossa vida, mas não nos arrependemos dos nossos pecados. Deus abençoe nossos filhos, mas não ensinamos a eles as palavras do Senhor. Que Deus cuide do nosso casamento, mas nós não desejamos seguir a Cristo. Nosso texto, voltando para lá, Lucas, termina com algumas notas, e eu queria concluir com isso. Vai ser uma longa conclusão. Não ponha o Senhor, seu Deus, à prova. Não teste o Senhor. Aceite o que Ele tem colocado, trilhe o caminho do Senhor. Não use das suas promessas como justificativa para os seus pecados. E aí o texto diz: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Até quando? Às vezes a gente acha que Jesus só foi tentado aqui, né? Eu encontrei esse texto em Lucas capítulo 22. Abram lá. Lucas capítulo 22, quando o Senhor, Ele está para ser levado, né? Ser preso. Versículo 27, ele diz assim: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Olha o verso 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Quem estava com Jesus no deserto? Ninguém. Jesus estava sozinho. O que o texto, então, diz é que, acabadas as tentações do deserto, no início do ministério, Jesus estava recorrentemente sendo tentado pelo diabo, agora na companhia dos seus discípulos. Irmãos, nós aprendemos com a tentação de Jesus e com esta palavra, até momento oportuno, que nós precisamos estar preparados para sermos tentados. Eu quisera poder dizer que as tentações acontecem apenas aos domingos, ou aos sábados.
o diabo ele vai bater o ponto ali na esquina da sua casa, das 5 da tarde até as 3 da manhã. Depois ele muda, vai para a casa do outro. Não posso dizer isso. O diabo e os seus demônios, ele estará ali tentando aqueles que são discípulos de Jesus. E nós precisamos entender isso dentro do plano de Deus. Testes são absolutamente naturais para aqueles que querem agradar a Deus. Esteja preparado então para ser tentado. E aqueles que dizem que são filhos de Deus, preste atenção, aqueles que dizem que são filhos de Deus, mas não lutam com o poder das trevas, ou contra o poder das trevas, é porque na verdade talvez não sejam filhos de Deus. Ser filho de Deus é declarar guerra contra o inferno, contra a mentira, contra o erro, contra a maldade, é se colocar do lado de Deus contra o inimigo do Senhor. Se ele tentou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos tentar. Esteja acostumado com isso. Jesus nunca ensinou os seus discípulos a orarem para ter ausência de tentação, mas para não entrar em tentação, não ceder à tentação, mas crescer na tentação, vencer as tentações. Se você não tem experimentado tentações ou testes vindo de várias fontes, é preciso se preocupar com a sua natureza. Ou você não tem crescido. Não tem crescido. A única maneira de exercitar os nossos músculos é por meio do exercício, que acontece na hora dos testes, das tentações. Ou você talvez não seja filho do Senhor. Lembrem-se das estratégias do inimigo. Meias verdades, promessas de prazer, sem falar sobre as dores, sobre as perdas. Meia vida impregnado de promessas de morte completa. Isso é o que o diabo oferece. Quando tentado, lembre sempre de identificar as meias verdades. Ele não está falando todo. E das promessas, ele está tentando me ludibriar, me trazendo a atenção para a parte boa, ao invés de falar sobre aquilo que eu vou perder eternamente. Esteja preparado para os ataques. Todos eles. Interessante que quando olhamos essas passagens aqui, nem todas as coisas que o diabo tenta Jesus são ilegais. Quando você está com fome, seria ilegal você pedir pão? Não. Você está com fome, passou 40 dias sem comer, eu imagino que é legítimo de sua parte comer, ter pão. Jesus, ele herdaria todos os reinos do mundo, isso é legítimo também. E o cuidado de Deus para com Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, também é correto. O problema não é legítimo ou não, o problema é como nós alcançamos isso. Irmãos, eu preciso dizer, aqueles que são maduros, a maior dificuldade não vai ser entre discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que pode e aquilo que não pode. De acordo com a palavra de Deus, os mais maduros, eles vão entender ou não. Se Deus diz que é isso aqui eu não quero. Se diz isso aqui é errado, eu não quero. Eu vou lutar para descobrir, para perceber, para amar aquilo que Deus quer. Não é entre o legítimo e o ilegítimo. É mais difícil ainda. Mesmo as coisas legítimas, corretas, mesmo as coisas boas, como comer e beber, como receber aquilo que é seu, essas coisas serão e funcionarão como testes, porque como você alcança essas coisas, é o que o diabo vai tocar. Não é a legitimidade de suas escolhas simplesmente, não é o que se você deseja ou quer é legítimo e agrada a Deus, mas o como, o que você está disposto a fazer ou não fazer para conseguir aquilo que é correto. Eu posso desejar comida, posso estar morrendo de fome, mas se eu roubar para comer, isso se torna pecaminoso, e assim a legitimidade do meu desejo por comida se torna pecaminoso. Porque no meio do processo eu coloquei pecado. Eu posso desejar ser feliz com alguém, ter um companheiro ou uma companheira, mas eu olho ao redor e não tem ninguém. E aí tem um outro lá que eu acho que é legal, só que o outro lá e a outra lá, ele é casado. E aí eu posso, na busca por felicidade, eu posso topar nisso.
e aí a legitimidade, o meu desejo de partilhar a vida com alguém, agora se torna pecaminoso, porque aquele outro, aquela outra já tem dono. Eu posso desejar ter um amigo, uma amizade verdadeira, mas nessa luta eu me torno opressor, invejoso, ganancioso, superprotetor. E aí eu acabo me tornando o senhor daquela pessoa. Cuidado, então, não somente com aquilo que é legítimo, como aconteceu aqui, mas o que você está disposto a fazer. Eu posso desejar ter sucesso no meu trabalho. Eu posso desejar ser bem-sucedido no meu trabalho, ser próspero. O que não é pecado, é legítimo, que você seja o melhor que você pode ser. Mas na busca para ter isso, eu deixo de lado a igreja, meu tempo devocional, minhas filhas, meus filhos, minha família e tudo mais. Eu vivo em função disso. Aí se tornou pecaminoso e você perdeu antes de ganhar. Então nem todas as coisas que o diabo tenta Jesus a fazer são de fato ilegítimas. Nós precisamos descobrir a diferença entre os dois. Nesse texto aqui, irmãos, é difícil exagerar a importância da palavra de Deus, não é não? A gente está falando do Filho de Deus. Só que o Filho de Deus, aqui, ele decidiu abrir mão do exercício livre. Lembra? Ele resolveu exercer o seu ministério debaixo da autoridade, do controle e da liderança do Espírito Santo. Hebreus capítulo 5 vai dizer que ele aprendeu. Lucas capítulo 2 vai dizer que ele era submisso aos seus pais. Jesus aprendeu como? Aprendeu em casa, aprendeu na sinagoga. Era um homem que agora ele está levado sozinho pelo Espírito Santo ao diabo. Não tem a escritura diante dele, não tem um app para poder pesquisar. É ele e o Satanás. A responsabilidade de salvar o mundo estava sobre os ombros dele. O que ele podia contar? Com a assistência do Espírito, trazendo à memória o que ele, em tempos de prosperidade e tranquilidade, tinha colocado no seu coração. Se você fosse deixado no deserto e tivesse à sua disposição somente o que você sabe agora da palavra de Deus, você e o diabo, e aquilo que você sabe, sem app, sem busca, sem Google, sem nada, você e o que você sabe da palavra de Deus, irmãos, qual seria a tua situação? É difícil ignorar a centralidade que a palavra de Deus tem na vida de Jesus, e ele serve como modelo para todos nós. Homens, a gente precisa saber mais do que João 3,16. Precisamos saber mais do que as coisas mais simples. Por quê? Porque a gente quer dar uma de importante, de que sabe, porque é a vida da gente que está em jogo, a vida das nossas famílias. Jesus, na palavra, ele interpreta toda a realidade. Sabe por que eu não posso comer pão, podendo comer pão? Tudo é meu, poder é meu. Eu tenho o direito de comer pão, óbvio, eu estou com fome. Mas por que eu não posso fazer uso desse direito de maneira indevida para ter pão aqui e agora? Por que eu tenho que aceitar a fome nesse momento? Porque é plano de Deus. Porque o que o diabo quer é algo que eu não posso dar. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor falou que o homem não vive só de pão. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que Jesus sabia disso? Jesus foi ensinado quando? Da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8. Ele internalizou aquela verdade, de maneira que quando surge alguma dificuldade, não somente coisas difíceis, mas surge alguma decisão a ser tomada, ele procura verdades claras da palavra de Deus, contextos amplos. Ele tem a mente impactada, embebida na palavra de Deus. É o nosso último culto desse ano. Eu quero encorajar vocês a serem homens e mulheres da palavra no próximo ano. Porque é mais do que simplesmente é a vida de vocês. Isso é tão sério, que Jesus, homem Deus, se protege debaixo do que Deus havia dito. Ele não pensa por si mesmo aqui. Ele não dá a sua própria opinião aqui. Para onde ele vai? Ele vai para o que Deus diz. E o que Deus diz é suficiente para sustentar o que ele faz.
Não existem sentimentos nesse sentido. Não existe vou pensar, refletir. O diabo requer isso de mim. Deus diz isso aqui. Deus falou, está falado. Mas eu e você, às vezes, não sabemos o que Deus diz. Estou certo? Crentes iletrados na Escritura são presas fáceis para Satanás. Você acha que ele se importa com os títulos que você tem? Com os livros que você sabe? Eu acho que ele se importa. A única defesa que eu e você temos é se submeter, admitir impotência e nos submeter àquilo que Deus tem dito em sua palavra. Isso está por toda a Escritura, irmãos, a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, vocês lembram lá? Depois de resumir, Deus diz para Moisés diz para o povo que eles têm que ensinar essa palavra aos filhos dele. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno, Deus diz, você encucarás, abrirá a cabeça das crianças, encucarás. E desta palavra falará sentado, e no caminho, e ao levantar, e nos umbrais. Você falará dela, porque esta palavra vai proteger vocês, é a vida de vocês. Enquanto vocês mantêm a palavra como centro, os pensamentos do Senhor como centro, esta palavra que representa o caráter de Deus, vai governar a vida de vocês. A maior prova de submissão e dependência que um homem e uma mulher pode ter é viver debaixo da autoridade da palavra de Deus. É se eximir da responsabilidade pretensa de pensar por si mesmo. É agir na dependência do Senhor, sabendo o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Mas isso não vai acontecer de maneira leviana e trivial. Jesus estava se preparando como menino, indo para a sinagoga, estudando, memorizando. Oh, meus irmãos, vamos ser homens e mulheres da palavra. Pais, esse ainda é o meio de nós educarmos os nossos filhos. Inculcar a palavra de Deus. Você traz o seu menino 2 horas no final de semana e deixa ele se empanturrar de 6 horas de internet por dia e acha que está fazendo um bom trabalho. A maior fonte de informação para a vida de um filho não é outro em qualquer lugar, mas a palavra de Deus por meio dos pais. Nós precisamos crescer nisso, porque isso ainda é a verdade. Provérbios 22, capítulo 6. Não é isso que diz lá? Ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Salmo 119, versículo 9 a 11, o salmista pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Não é uma pergunta legítima? Você tem filhos adolescentes? Vai ter. Moças? Vai ter. E se não tem, talvez você seja amigo. Solteira, as solteiras, solteiros. De que maneira você poderá guardar puro o seu caminho? O salmista responde, observando segundo a tua palavra. É colocando a palavra como uma forma. E aí você coloca, e tudo que não cabe aqui dentro é cortado pela própria palavra e deixado fora. Essa é a ideia ali. Aqui está a linha, a métrica da palavra de Deus. Você encaixa a vida do jovem aqui dentro. E o que cai para fora foi cortado pela própria palavra. Ele diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me repulses, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarde no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Existe a ligação, ainda é. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? E as pessoas são enganadas, e as pessoas falam que podem, falam que querem, e está essa bagaceira. Naqueles são tidos como evangélicos, e as pessoas não crescem, as pessoas são igrejadas, passam anos e anos nas igrejas, sem aprender a amar Jesus, sem fazer guerra contra os seus pecados. Sabe por quê? Por falta de aplicação, compreensão clara da palavra de Deus. Quando Jesus orou por você, Ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu tenho essa cena, eu deixado sozinho no deserto. Eu,
o diabo e aquilo que eu tenho internalizado da palavra de Deus no meu coração. E eu sendo testado pelo diabo, eu vou recorrer ao quê? Ao seriado da Netflix que eu aprendi. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É isso que eu vou dizer para vencer o diabo. Tem que ser a fala de Deus escrita no papel. Você pai, você marido, também que não santifica a sua casa com a palavra de Deus, não está dando as ferramentas necessárias para sua esposa, para os seus filhos lutarem contra o diabo. Você acha que ele quer só você? Ele sabe do valor infinito das almas. É a fala de Deus escrita no papel que vai proteger o nosso povo. Quero encorajar vocês, pais, maridos, homens, irmãos, para serem protagonistas disso. Ajudarem o povo a crescer pela palavra do Senhor. É o nosso último culto, pelo menos aqui. Eu quero encorajar você a algumas coisas. Se você nunca fez isso, eu não sei nem por onde começar, pastor, esse negócio de ler. Comece, a gente tem Pão Diário, que são livrinhos, esse aqui é melhor do que nada. Então você tem para vender, eu não estou fazendo propaganda porque isso vai dar dinheiro para mim não, viu? Você compra e tenta ler com a sua família. Encontra um horário durante o dia para você ler a Escritura com sua família. Tente orar com os seus filhos. Isso é uma das coisas mais fáceis, porque você não paga, porque você está no controle, porque você é pai. Essa vai ser uma das coisas, no entanto, mais difíceis de fazer. Porque você quer, pai, marido, é assistir televisão, você quer ausência de conflito. Você não quer chamar o pessoal para fazer isso. Você quer que todo mundo faça o que quer e você fique na sua e fique em paz. Você quer que a sua esposa faça isso, porque você é preguiçoso, gosta de transferir a responsabilidade. Você quer, se está funcionando, time que está ganhando, ninguém mexe nada, você quer ficar na sua. O grande Deus colocou você como uma bênção na sua família, assuma isso. Trazendo Jesus e sua palavra para o centro da sua vida. Essa é a melhor e maior herança que você pode deixar para sua esposa e filhos. Isso vai demonstrar que você quer ser como Jesus. Que é o que eu quero. Não é o que a gente quer, não. Ser como Jesus. Não é não? Que defendeu o diabo usando a Escritura. Só a Escritura. Nada mais que a Escritura.